Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Família em Foco, o programa do ECC da Catedral. Eu me chamo Ângelo. E eu me chamo Monile. Temos 2 filhos, Maria Júlia, João Felipe. E servimos na paróquia da Catedral. E é com muita alegria estar aqui com vocês hoje para mais um encontro. Um encontro onde vamos compartilhar histórias que fortalecem a nossa fé, que inspiram famílias e que essas famílias nos mostram como Deus age em nós como casal. E o tema de hoje é o amor que permanece. Vamos conhecer a história de um lindo casal que dedicou com compromisso muitos anos da vida deles para a igreja, vivendo o sacramento do matrimônio com muito amor, fidelidade, missão e disponibilidade. Embora hoje recebamos apenas socorro, esta também é uma homenagem à linda caminhada que ela construiu ao lado do seu esposo, nosso saudoso Luiz Carlos. Um casal muito querido em nossa comunidade e que deixou um exemplo de fé, serviço e amor ao próximo. Socorro, seja muito bem-vinda. Uma grande confiança merece grandes coisas. Obrigado por compartilhar conosco, por confiar a nós e a tantos que serão tocados pelo amor de vocês, a sua história e a história de Luiz Carlos. Obrigada. Meu nome é Socorro, agora sem Luiz Carlos. Tenho 4 filhos, 5 netos, né? E é isso. Graças a Deus. Socorro, conta pra gente. Como começou a caminhada de vocês no ECC? E o que essa experiência representou para o matrimônio de vocês? Bom, nossa caminhada começou em 2004, né? Um belo dia a gente estava em casa e nós sempre fomos de igreja, né? De assistir à missa. Mas a gente queria algo mais. Então, um belo dia a gente foi assistir à missa na catedral e, no fim, na hora dos avisos, o padre falou que ia começar a inscrição do ECC, né? E nego olhou para mim, né? Aí disse, e aí, vamos fazer? Aí eu digo, vamos, né? E aí fizemos a inscrição. Desculpa, gente. Jesus acolhe, socorro. E sempre, não faltamos a uma reunião, né? A gente tinha sempre sede de estar na reunião, de participar da reunião, nunca queria faltar nenhum tema do livro, né? Do encontro. E a gente foi se identificando que era tudo que a gente queria e era tudo que a gente pensava na vida matrimonial da gente, na vida familiar da gente, e a gente foi cada vez mais querendo se aprofundar na espiritualidade, né? Até para levar para a nossa família, né? Porque, apesar de sermos criados dentro da religião, a gente deixou um pouquinho a desejar no começo do casamento da gente, né? Que a gente não pensava nos nossos filhos, na espiritualidade dos nossos filhos, da nossa família como um todo. E aí fomos aprofundando. Quanto mais a gente tinha sede, mais vontade a gente tinha de estar inserido na igreja, em alguma coisa, né? E daí chegou o ECC, né? Fizemos o ECC os 3 dias, mas a gente também não queria só aqueles 3 dias. A gente queria mais coisas, né? E fomos agraciados, né? Jesus nos permitiu, né? Trabalhar muito dentro da comunidade, né? Ajudar muito onde ele nos chamava, a gente sempre estava disposto a dar sim, né?
E foi isso a nossa vida de ECC. Nós somos fruto do testemunho de vocês, nós como casal. Vocês viu nós, enquanto casal, formarmos e nos deram a sua bênção. Então, muito obrigado por isso. Era interessante que a gente os via e para nós, vocês eram um espelho. Algo assim que a gente via, poxa, olha aí um casal admirável, né? Espelho para nós, que possamos ter essa honra de trilhar o caminho, né? Cada casal com o seu caminho, mas vocês foram e você permanece sendo um exemplo. Obrigada, tá? Obrigada, Lúcia. Muito obrigada. Socorro, e quais foram os maiores ensinamentos desta caminhada que você levou, que vocês levaram para a vida, para a família e para a educação dos filhos? É como eu disse, né? É o que faltava, né? A espiritualidade dentro da família, né? A gente já tinha, mas a gente tinha só para a gente, para mim e para Nego, né? E não tinha para os filhos. Então, foi muito importante, até porque a gente só não ficou naqueles 3 dias, né? A gente procurou se aprofundar mais, se inserir mais em trabalhos da igreja, nas evangelizações que havia, nas escolas que havia, nas evangelizações que havia, as escolas que davam, nos ensinava cada vez mais, né, a lidar com a situação da família em si, porque não é fácil, né? Não é fácil, principalmente hoje que a gente tem uma concorrência enorme, né? Com celular, com tudo que antigamente a gente não tinha, eu já achava difícil, né? Então foi muito bom esse ECC na nossa vida. Por quê? Porque a gente aprendeu a dialogar, a gente aprendeu a rezar em família, a gente aprendeu, e tudo isso sem precisar dizer assim, você vai fazer. Só com o exemplo da gente, né? A gente saía para ir para a missa, a gente às vezes tinha aniversário da gente, né, de casamento, ou aniversário de um de nós dois, e os meninos preparavam em casa e ficavam com raiva porque a gente tinha um compromisso na igreja. Mas a gente não deixava o compromisso na igreja. Não, daqui a pouco a gente chega, vamos arrumando aí que a gente chega, né? E era isso. E os meus filhos, eles sempre olhavam isso, né? No começo eles ficavam com raiva, né? A senhora dá mais assistência lá na igreja do que a gente em casa. Mas era isso que eu queria. Eu queria que eles prestassem atenção a isso, né? Desse amor que a gente tinha pelos projetos de Deus, pelas as edificações. Eu queria edificar as coisas também dentro de casa, mas que a gente fosse espelho para eles, né? E foi isso. E também para aqueles jovens que a gente tinha dentro da paróquia, muitos, né? Inclusive vocês na época, né? Que eu queria que aqueles jovens ali um dia tivessem no lugar da gente, porque ia chegar o tempo da gente sair, né? E aqueles jovens iam estar inseridos ali no local da gente, já preparando outras turmas que iam chegando, né? E pode ter certeza disso, que vocês foram e vocês permanecem sendo, tá? E Ângelo, foi muito gratificante para a gente, sabe? Nego falava muito, a gente conversava muito, e ele... Desculpa. E ele dizia sempre, Socorro, como eu acho bonito esses jovens, nesses dias eles estão no lugar da gente, trabalhando e colocando para frente o trabalho da gente, né? Aquilo que a gente começou, vocês iam continuar, né? E hoje ver aquela multidão de casal que fez parte dali da gente, né? Desde o começo do encontro, que houve um encontro de namorados, que eu peguei alguns casais que tinham lá na paróquia, né? E eu dizia assim, meu Deus, nesses dias esses casais estão no lugar da gente. Se Deus quiser, eles vão estar lá, né? E foi isso, sabe? E ver isso, eu tenho certeza que ele está muito gratificado com isso, certeza. Sabe? Muito. Agora, nunca fizemos isso para, assim, ver bem, de mostrar, sabe? Sim. Não, de dizer assim, eu vou fazer isso, que é para eles verem. Não.
a gente foi fazendo naturalmente, porque tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, né, a gente atinge o outro. Porque o amor de Deus, ele transborda tanto na pessoa que atinge aquelas outras, né? E ouvir você, Socorro, me deixa muito claro, assim, o projeto de Deus mesmo para a humanidade, que é a comunhão. Porque você relata que no início do casamento podia estar adormecido a vontade de servir ou a preocupação em relação à espiritualidade dos filhos, a fé e a oração, mas nós amamos porque Cristo amou primeiro, né? Então aquele amor que vocês sentiram na vida de vocês, ele permaneceu ali e ele moveu a volta de vocês, a comunidade, o serviço de vocês a partir do ECC. E os filhos de vocês também participaram, né? Nós conhecemos os filhos de vocês. Então essa graça vocês alcançaram. E o que Cristo tocou no coração deles, o amor que eles sentiram de Cristo, não esqueça que também permanece. No desafio do viver, aquele amor que nos amou primeiro permanece. Então, a comunhão se revela na medida em que você faz o encontro com o Luiz Carlos, o ECC, e o ECC permite que a gente possa desenvolver todas essas atividades na igreja, né? E até quando os filhos se preocupam em pensar assim, mas vocês estão saindo, isso é educativo, né? Também para eles, na medida, claro, do amor que acompanha esse serviço, né? Sobretudo dentro de casa, para que possa acontecer fora. Então, é um testemunho de comunhão que a gente escuta aqui, que é o que Deus propôs para nós, né? Obrigada. Inspirados nesses primeiros cristãos, então, assim, na partilha, na oração, a comunidade sempre esteve presente em muitos momentos na vida de vocês, e vocês na nossa vida na comunidade. Com certeza. Então, a gente queria saber, assim, especificamente, o que é que a igreja e o que é que o ECC significaram, especialmente nos momentos mais difíceis? Eles significaram muito, sabe? Significaram um ombro amigo, significaram uma palavra, significaram uma ligação, uma oração, sabe? Muito, o acolhimento, sabe? Significaram tudo na vida da gente, né? Foi muito importante isso, porque até então a gente não tinha amigo. Sim. Os amigos, hoje, os amigos que a gente tem amigos, de trabalho, sim, né? Tem muitos. Mas, assim, esses amigos mais achegados, esses amigos irmãos, como eu chamo, né? Esses a gente conseguiu na igreja, né? E é o que eu sempre digo lá em casa, né? Se você quer um amigo, se você quer um namorado, se você quer uma namorada, vá para a igreja, porque lá você consegue, né? E é isso. É mais um testemunho, né? Muito bonito para nós, de que a comunidade é onde nós fazemos os laços que permanecem. Que permanecem. Socorro, e hoje, olhando para toda essa história, qual o legado que você acredita que deixou para os filhos, para o ECC e para os casais que acompanharam vocês nessa caminhada? Ângela, assim, o legado que a gente deixou foi, como eu disse a vocês ainda agora, é o legado de fazer as coisas com amor. Tudo que a gente faz para Deus, faz com amor. Não é isso? Não tem cansaço. Às vezes, o nego chegava tão cansado do trabalho, tinha uma reunião, eu digo, meu filho, vamos, a gente não vai hoje para a reunião, o que é que você acha? Ele, não, a gente vai. Tem compromisso, então compromisso é compromisso. E compromisso com Deus é outra coisa, né? E é esse o legado só, né? O legado do compromisso, da fidelidade, né? Com aquele sim que a gente deu. Aquele primeiro sim, que foi o nosso casamento, né? E depois o primeiro sim que a gente deu na igreja. Né? Naqueles 3 dias que se transformou num bocado de dia. Existe algum ensinamento do nosso querido Luiz Carlos que vive no seu coração ainda hoje? Permanece no seu coração vivo? Vários. Vários. Primeiro é o silêncio, né?
ele sempre que eu sou muito assim, minha vontade é de dar resposta, é de enfrentar logo as coisas, né? E ele disse, não. A ansiedade, né? O silêncio, ele era uma coisa que ele sempre questionava, né? Se mantém em silêncio, se mantém em silêncio. Você silenciando, você vai ouvir cada vez mais a voz de Deus. É no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus. E ele sempre dizia isso para mim, né? É o quê? É você ser verdadeiro, sabe? Você ser verdadeiro, você ser o que você é dentro da igreja, você ser fora da igreja. Porque não adianta você ser uma coisa dentro da igreja e fora da igreja você ser outra. Não é verdade? Porque as máscaras caem, minha gente. Você tem que ser verdadeiro, né? Sim. De repente, eu sou da igreja, sou bem amável com ele, né? Com o Nego, era bem amável, estava ali junto e tal. E, no entanto, no lado de fora eu vivia a trancos e barrancos. Então, não adiantava isso, né? Eu tinha que ser verdadeira. E outras coisas, né? Muitas. Nego era, eu sempre dizia nas palestras que a gente dava, eu sempre dizia assim, que ele era minha calmaria, né? Porque eu sou meio agitada com as coisas, como é que eu quero dizer assim, meio rápida, ele querer fazer as coisas rápidas, né? E ele não, ele é muito calmo, muito centrado, né? Ele primeiro ia estudar e tal, né? E às vezes eu ficava com raiva dele por conta dessas coisas, né? Mas era isso, o silêncio, né? A honestidade, sabe? A verdade, a calmaria. Muito calmo, viu? Eu casei com um homem muito calmo. A gente, uma característica que ele tinha, né? É a serenidade dele. Isso, né? isso. A serenidade dele nos dava segurança. Isso, né? isso. É por isso que hoje a gente está sem chão lá em casa. Porque essa serenidade dele, como você diz, deixou a gente sem chão, sabe? Porque os outros, é tudo muito agitado lá em casa, né? E ele tem outra também, são mais serenos para essas coisas. E isso nos deixou sem chão, sabe? Com a partida dele. Que a graça de Deus permita que vocês renovem essa serenidade em casa, o que só é possível no seio no coração de Jesus, no colo de Maria, né, Virgem do Silêncio. Isso. E que nós também possamos todos experimentar esse silêncio. Quando você fala desse legado, não precisaria de nenhum outro, porque é do silêncio que nasce a verdadeira oração. É no silêncio que se escuta a palavra de Deus. Como o Luiz Carlos dizia, e você trouxe aqui novamente socorro. Então, meu coração sorriu quando você falou no silêncio, porque também é um estado muito especial para todo cristão, inclusive para nós, né? Para mim. Vivendo essa experiência da viuvez, essa experiência de se relacionar com seu esposo, hoje na glória celeste, então se relacionar de uma maneira diferente, você continua servindo na igreja. Então me conta um pouquinho, como é que é viver essa experiência de luto, sem perder a esperança, sem perder o desejo de servir? É difícil. Sim. Muito difícil, sabe? Agora há pouco eu só quero dizer a gente, eu trabalhei no encontro, né, e foi muito difícil, né, a minha chegada no encontro, passar aqueles locais onde a gente sempre estava juntos, ele com muita alegria, né, porque era a coisa que ele mais gostava, era de servir, de estar naqueles encontros. E assim, fazer tudo como manda o figurino, né? Tudo bem certinho. E aquilo ali foi, nossa senhora, foi muito difícil para mim. Inclusive, eu relutei para não participar, porque eu não ia aguentar. Mas Jesus, eu pedi muito a Jesus, muito, que me desse força, me desse sabedoria para eu lidar, que eu tinha que enfrentar aquilo ali, entendeu? Porque em todo canto que eu vá, eu vou ver uma pessoa, eu choro. Eu vejo, tudo vai me lembrar ele. Então, eu tenho que enfrentar aquilo, essa situação, né? Viver o luto e permanecer nesse amor que eu tenho por ele, né?
como até hoje eu rezo todos os dias para ele, todos os dias de manhã e de tarde, né? Boa noite, bom dia, boa noite, bom dia. E rezo para ele. E peço muito a ele, né? Que ele envie o anjo da guarda dele de vez em quando para me ajudar, porque não está sendo fácil, né? E assim, Manili, foi gratificante o encontro, né? Foi muito gratificante, porque assim, eu tive condição de desabafar um pouco, de acalmar meu coração, de vivenciar aquilo que ele não estava podendo vivenciar, então eu tinha que vivenciar por ele, porque até isso eu tenho que fazer, né? Tenho que rir por ele, tenho que estar com os amigos dele, né? Junto, tem que fazer a dupla, né? Agora eu só, né? E então, e foi difícil, mas eu fui, né? E foi tão bom para todos nós. Foi. Vê-la entrando. E para nós, a gente não lhe vê só. E para mim, o bom também, Monili, foi a acolhida que eu recebi, sabe? Porque, assim, às vezes, a gente faz, mas a gente vai fazendo assim, né? Vai fazendo e achando que tá fazendo ali para Jesus, não tá, né? Querendo palco, né? Aí, de repente, acontece uma situação dessa que aconteceu comigo, e você vê o amor daquelas pessoas com a gente, né? Você vê o acolhimento daquelas pessoas, gente que serviu o quartel com ele, né? Gente que fez o SCC junto com a gente, vai lá em casa, me visita, se preocupa comigo. Então, isso é muito gratificante, sabe? Muito. E a gente não sabia que tinha esse legado todo de amigos, né? E ver aquilo ali, para mim, foi, sabe? Foi muito bom, muito gratificante. Graças a Deus. Socorro, a fé não é sobre não sofrer, mas é sobre sofrer amando Jesus Cristo. Então, quando você partilha desses momentos difíceis, você partilha exatamente o plano salvífico de Deus para nós, que é aprender a amar no sofrimento. Tenho certeza que o testemunho de vocês continuará inspirando muitos outros casais, muitas famílias que estão ouvindo essa história tão linda, tão real, uma história com a qual a gente se identifica tanto. Tantos caminhos que você traz aqui hoje, partilhando a sua história com Luiz Carlos. Então, sobre tudo isso, nós queremos dizer que nós agradecemos, que nós rogamos pela sua família, porque a sua família roga por nós. Que nós pedimos a intercessão de Luiz Carlos sobre nós no céu. E dizemos para você que continue, porque assim você protege a sua alma, a alma de Luiz Carlos e a alma de todos nós que somos tocados por esse amor de vocês, no testemunho do sacramento do matrimônio e através do encontro de casais com Cristo na Catedral. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado pela partilha. No momento que você, Socorro, partilha, você ensina, você se cura, você inspira, tá? Então, nossa gratidão pela sua partilha hoje. Ficamos muito gratos por essa honra de tê-la, estar aqui a entrevistando, tá? E fazendo essa sublime homenagem também ao nosso querido Luiz Carlos, né? Obrigada, muito obrigada. Que nos intercede lá do alto. Obrigada. E você fique com o nosso abraço e todos também que estão assistindo essa história conosco. Pode abraçar? Pode.